gente, tudo bom com vocês? O meu nome é Amanda e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou estar falando para vocês como que é a faculdade de Engenharia Química. Neste momento, provavelmente você está estudando para o vestibular, provavelmente para o Enem ou algum outro vestibular de alguma instituição. E se você caiu nesse vídeo é porque você quer fazer Engenharia Química ou alguma engenharia, certo? Então, o meu objetivo nesse vídeo é nada mais nada menos que explicar pra você como é pra você não chegar lá e se assustar. Então, como eu passei por essa fase de ter medo do que você vai fazer, ter medo do futuro, eu sei como é, eu sei que chega uma fase da sua vida que você tem que colocar pontos fortes, pontos fracos, pontos positivos e pontos negativos de cada graduação, certo? Eu fiz, acho que por umas 5, 6 graduações que eu estava muito em dúvida do que eu queria. E meio que eu mudei para engenharia química de última hora. Eu fui fazer minha inscrição, minha matrícula, e eu troquei. Na hora ali eu troquei, eu falei, não quero fazer isso, eu quero fazer engenharia química. Então, a engenharia é uma coisa que vai te desafiar. Se você não gosta de cálculo, pode saber que você vai ver muito cálculo. Porque é uma engenharia, então você tem que fazer muito cálculo. Porém, depende, vai de pessoa para pessoa. Eu sou uma pessoa que não curte muito cálculo. Porém, eu tô tentando me dedicar mais. Então, vai de você se dedicar. Porque se você for pegar a fundo assim, quando você tá envolvido na coisa, já não é tão difícil assim. Eu acho, pelo menos. Com o tempo você vai pegando gosto pela coisa, entende? Enfim. Eu tô na 4ª fase de engenharia química, então eu passei por muita coisa. Muita coisa. Eu tô na engenharia química porque eu gosto de química. Isso desde pequena. Eu ficava vendo os seriados, os desenhos, CSI, essas coisas assim que envolviam química, e eu ficava muito fascinada. Principalmente se fosse alguma coisa em laboratório, que tinha aqueles elemaios com as reaçõezinhas, né? Eu era apaixonada por essas cenas. E eu gosto muito, por mais que hoje eu não seja lá a melhor aluna de química, eu gosto muito. Então, tipo, o meu amor pela química não morreu. Se você quer fazer engenharia, saiba que engenharia você quer fazer. O meu namorado, ele tá fazendo engenharia mecânica. E ele quer trabalhar com plataforma de petróleo. Ele quer fazer a parte de programação. Então, ele quer trabalhar no computador. Eu já quero trabalhar dentro de um escritório. Não escritório, mas analisando DNA, analisando sangue, analisando reagentes, essas coisas assim, sabe? Eu quero trabalhar assim, com a mão na massa, desvendando alguma coisa, que eu gosto disso, bem CSI. Então, se identifique com a coisa e fale, não, é isso mesmo que eu quero, certo? Por quê? Vai chegar uma parte da sua graduação que você vai começar a pensar, por que eu tô aqui? Por que não outro curso? Vou trancar e vou fazer esse outro curso. Eu já tive muitas amigas não, vai. 3 amigas minhas trocaram de curso. Foi bem difícil pra mim,
Mas não foi por causa delas que eu saí. Em nenhum momento eu saí. Eu já tive esse pensamento de trancar, mas em nenhum momento eu tranquei. Quarta coisa. Agora no sentido de amizade. Como eu falei, minhas amigas trocaram de curso. Tem uma, dessas primeiras que eu tô falando, né? Tem uma que ela ainda tá comigo, porém ela é de outro curso. Como assim, Amanda? Como assim ela é da sua sala, mas tá em outro curso? Engenharias estudam juntas. Na minha faculdade, pelo menos, são 4 engenharias. Produção, mecânica, civil e química. Civil e química estudam juntas. Mecânica e produção estudam juntas. Então, esses 4 cursos vão por aí juntos porque são as mesmas matérias. Porém, chega uma fase que a gente se separa. Então, assim, a gente tá na 4ª fase. A gente tem 2 dias que a gente não estuda com esse outro curso. Na segunda-feira a gente estuda com todos os cursos, porque a gente tem aula online. Nessa aula online junta todos os cursos da instituição, no sentido de que engenharia estuda com outra engenharia, mais direito, mais design, mais tudo. Porque é cultura e cidadania. Na 3ª fase era comunicação e linguagem. São matérias que todos os cursos têm que ter. Agora, mecânica dos sólidos, operações unitárias, tudo isso é voltado para engenharia. Então, a gente tem aula somente com engenharia. Estou na 4ª fase. Eu tenho aula todos os dias da semana. Isso é outra coisa da graduação, que eu não sabia que existia. Vai ter algumas fases que você não vai ter aula em alguns dias. Por exemplo, na primeira fase, eu não tinha aula na sexta. Na segunda fase foi a mesma coisa, não tinha aula na sexta. Na 3ª fase, tinha aula online na segunda-feira. Então, eu tinha aula todos os dias e segunda-feira. A gente pegava no pé do pessoal ali da Civil, que a gente tinha aula que eles tinham aula no sábado. Sim, no sábado. E eles pegavam no nosso pé que a gente tinha aula na sexta. Então, passou. E hoje, todos nós temos aula de segunda a sexta. Na segunda, online. Então, assim, tem matérias que você vai ficar em casa e tem matérias que você... Tem dias que você vai ficar em casa e tem dias que você não vai ter aula nem online, enfim. Pelo menos isso na minha instituição. Não sei como é na que você vai ir, né? Mas a princípio é assim também. Pode não ser no mesmo dia, mas pode ser que seja assim também. Na quinta e na sexta eu não tenho aula com o pessoal da Civil. É só voltado à química. Então, é aí que começa a dissociação, se é que eu posso chamar assim, de engenharias. Cada um vai pro seu lado, certo? É isso. Então, assim, nessa questão de separação de engenharias, eu não fico sozinha na quinta e na sexta. Por mais que eu tenha um vínculo muito grande com essa menina de civil, eu tenho outra amiga que é de química também. Então, quando ela não tá, eu tô com essa menina. Não quer dizer que seja a segunda opção. A gente sempre faz trabalho junto, nós 3, quando é as 2 engenharias juntas. Então, assim, se você estiver numa situação dessas, de 2 cursos fazerem a mesma aula, tente, né? Sei que é muito difícil, pelo menos pra mim foi difícil. Tente fazer amizade não só no seu curso, mas no curso de outras pessoas.
Pelo menos as pessoas que você mais vê. Do nada comecei a fazer aula com uma outra turma que eu não conheço. Tenta fazer amizade com essa pessoa. Não consigo fazer amizade. Faz um trabalho ou outro, mostra que você tá ali pra você não ficar sozinho. É isso que eu tenho pra dizer. Por quê? A faculdade você vai trabalhar muito em grupo. Tem muitos trabalhos que o professor não deixa fazer sozinho. Então, você vai precisar estar em um grupo. Infelizmente. Mas enfim, às vezes até é bom porque como você vai trabalhar numa empresa ou quem sabe fundar uma empresa, né? Você precisa de pessoas. Então você vai precisar trabalhar com pessoas. Então assim, não quer dizer que você vai trabalhar com o público. Eu, por exemplo, não consigo trabalhar com o público. Vocês me veem aqui, eu converso muito bem com vocês, mas vai chegar numa apresentação minha, eu começo a me tremer, minha voz fica trêmula. Eu não me dou muito bem em público. Calma. Se vocês me verem na rua, falam, te conheço do YouTube, é a Mandy. Aí eu vou, beleza, vamos tirar uma foto. Ok? Ok. Agora, não chega assim do nada que eu vou ficar nervosa. Mas enfim. Até foi por isso que eu criei o YouTube. Criei o canal no YouTube pra me soltar mais. E tá me ajudando bastante nessa questão de conversar com as outras pessoas e não esperar as pessoas virem falar comigo. Você, muito provavelmente, vai ver que alguém mais velho vai estar na tua sala. Isso é completamente normal. Muitas das vezes é porque aquela pessoa esperou, não quis fazer faculdade quando tinha 18 anos ou mais e resolveu fazer só para se aposentar. Já ocorreu isso na minha sala. Agora, quero parar terminei, me formei nesse curso, agora quero ir para outro, provavelmente vai ter isso também. Ou tô só refazendo uma matéria que eu reprovei, ou tô repondo uma matéria que eu pulei, sabe? Porque tem muita gente que tira uma matéria para ficar mais barato a mensalidade. Tive colegas que fizeram isso. E tenho até hoje, né? Colegas que fizeram isso. Então, assim, do nada na tua sala vai ter uma pessoa que você nunca viu, sabe? Tipo, eu tô na 4ª fase, eu acho que tem umas 4 ou 5 pessoas que estão fazendo aula comigo cada dia, né? Cada dia uma. Que não são da minha sala, são de, tipo, da 8ª fase, da 10ª fase, às vezes de civil, que tá fazendo isso também. Então, vai acontecer de alguém chegar e você não conhecer. Geralmente, pelo menos isso na minha sala, geralmente essas pessoas ficam mais reclusas, ficam mais nos seus cantinhos. Mas, se conhece alguém, vai conversar com esse alguém. Não necessariamente vai conversar com você, não necessariamente você tem que conversar com essa pessoa. É isso. É isso que eu tinha pra falar pra vocês ficarem mais tranquilos nessa questão de graduação. Pra não chegar na hora e vocês se assustarem com algumas coisas. Então, é isso. Um beijo. Tchau!